Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Estão super animados para mais uma aula de matemática? Claro que estão, né? Bota um sorriso na cara aí e vamos registrar e vamos aprender e vamos ficar felizes por fazer continha, hein? Tô brincando, mas é verdade. Fatoração. Vamos utilizar a fatoração dentro da resolução de equação de segundo grau. Vamos ver isso? Olha lá. Praticar os conceitos de fatoração, é isso que eu preciso que você aprenda, que você chegue até o final da aula entendendo como que eu coloco os conceitos de fatoração dentro da resolução de uma equação do segundo grau, tá bom? Então, para isso, precisamos lembrar das ferramentas sempre, tá? Se eu não tiver as ferramentas, eu não chego no meu objetivo, que é a solução da equação, tá bom? Então, relembrando, tem aquela opção por colocar o fator comum em evidência, que independente de quantos termos você tenha, tá bom? Se tiver um fator que seja comum a todas as parcelas, você pode colocar na frente em evidência, multiplicação, dentro dos parênteses o que sobrar de cada uma das parcelas, tirando esse fator comum, tá bom? Então, essa independe de quantos termos você tenha. Tem o por agrupamento. Por agrupamento, normalmente, você tem um polinômio com uma quantidade par de termos, tá? Normalmente, não é regra, mas normal. O que você vai fazer? Colocar em evidência duas vezes. Você olha os 4 termos, coloca dos 2 primeiros e dos 2 últimos. Você tem o termo aqui, ó, 2 parcelas daí. E de novo coloca em evidência o termo comum, porque vai ter x menos 2 no caso, ó. Entendeu? E daí o que sobra da primeira e da segunda. Então você aplica essa ideia do fator comum duas vezes, ok? Nós temos também pela diferença de 2 quadrados. Então, por favor, desconfie se aparecer 2 termos. Porque 2 termos você pode analisar se eles têm raiz quadrada. Porque se tiver raiz quadrada, é a diferença de 2 quadrados e você consegue fatorar. Fatorar como? Extrai a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Extraiu a raiz? Então escreve, ó, o primeiro menos o segundo, o primeiro mais o segundo. Intercalando os sinais de mais e menos, ok? Transformou em uma multiplicação. E temos também o trinômio quadrado perfeito. Trinômio, 3 termos. Então, quando tiver 3, desconfie se o primeiro e o último não são quadrados perfeitos. Ou seja, se você consegue extrair a raiz quadrada deles. E o termo central, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Dá uma conferida daí, ok? Então, você também consegue fatorar escrevendo o primeiro termo, raiz quadrada do primeiro, né? Raiz quadrada do último, tudo isso ao quadrado. E o sinal do meio é o sinal do termo central, ok? Vamos pôr em prática tudo isso? Então, olha aqui, exercício 1. Eu vou ler, vou explicar e vou dar um tempo para você fazer, mas por favor, pega o papel e a caneta e bora registrar aí, tá bom? Bora rabiscar, bora tentar, porque quem nunca tenta, nunca consegue. Olha lá. O retângulo e o quadrado abaixo têm a mesma área. Estamos tratando desse conceito, a área, o retângulo e o quadrado abaixo. Observe atentamente as figuras e responda as questões. Então, eu tenho um retângulo de 5 por 1,6x e eu tenho um quadrado x por x, ok? É um quadrado, todas as medidas são iguais, tá bom? E as perguntas são as seguintes, ó, tem várias aqui, ó. Lembrando que esses 2 carinhas têm a mesma área. Pensa nisso. Ele quer saber qual a medida do lado do quadrado, x. Quanto que vale x, professora? Qual é o perímetro do quadrado e o do retângulo? Então, eu preciso lembrar do conceito de perímetro e ter todas as medidas, né? E a área do retângulo e do quadrado. Porque a informação que eu tenho é que são iguais, mas quanto é? Começa por isso aqui, ó. O retângulo e o quadrado têm a mesma área. Escreve a área de um e do outro, mesmo em termos de letra. Se ele está dizendo que as duas são a mesma, significa que são iguais. Aí você já tem uma equação. Tenta resolver aí, rabiscar um pouquinho e vamos ver o que sai. A gente já volta para conversar.
E daí? Vira a folha aqui para eu ver. Você escreveu alguma coisa? Tem que escrever, tem que ir desenvolvendo. Você começa sem ter a mínima noção. Então, você começa pelo começo, gente. Isso mesmo, olha lá. O retângulo e o quadrado têm a mesma área. Pronto, então você vai determinar a área do retângulo e a área do quadrado. Professora, mas eu não tenho os números. Mas você tem as letras. Deixa em termos de letras mesmo. Escreve a área do quadrado, a área do retângulo e as duas têm que ser iguais. Começa por aí, tá bom? Então vamos ver lá, ó. Vamos transformar essa afirmação ali, ó. A área de um é igual à área do outro. O quadrado e o retângulo, ó, aqui eu deixei o retângulo em pezinho, mas tanto faz, né? É base vezes altura. Então, para eu calcular a área do retângulo, ó, o Rzinho aqui, ó, é uma medida vezes a outra. Tanto faz a ordem que você coloque, tá bom? Então, 1,6x vezes 5. Aí você multiplica número com número. 1,6 vezes 5, 8. E o x? Repete. Então, eu já tenho a área do retângulo. E a área do quadrado? O quadrado é de lado x. Então, é x ao quadrado. Ó, x vezes x, x ao quadrado. Então, tenho a área do retângulo, tenho a área do quadrado. E agora, o que eu faço? O exercício me falou que as duas áreas são iguais, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos escrever uma igual à outra. Porque o exercício me disse. E eu vou colocar ambos no primeiro membro para ter uma equação igual a zero. Que o zero sempre nos ajuda, né? Sempre importante ter o zero. Não é regra, mas é muito bom quando tem o zero aqui, tá bom? Então, x ao quadrado menos 8x igual a zero. Muito bem, eu tenho que resolver isso, ok? Por que eu preciso resolver? Bom, ele está me perguntando o lado de quadrado, o lado de retângulo. Todos eles têm o x no meio, ó. Se eu determinar qual é o valor de x, eu consigo as medidas dos lados ali que eu preciso, tá bom? Então, vamos resolver, ó. Como que nós vamos resolver? Tem dois termos. Tem fator comum? Tem, gente. Olha lá, ó. Tem o x nos dois termos. Então, eu vou colocar o x em evidência. Olha como é que fica, ó. Colocando o x em evidência, sobra o outro x da primeira parcela e o 8 da segunda, tá bom? Então, vai ficar x vezes x menos 8 igual a zero. Um produto que é zero, uma parcela ou a outra igual a zero. Então, a primeira parcela x igual a zero ou a segunda x menos 8 igual a zero. Passando esse menos 8 para o outro lado, eu tenho que x igual a 8 ou aqui da primeira x igual a zero. Então, 0 e 8 são as soluções dessa equação. 0. Quem que é x, gente, nessa história? X é o lado, certo? Tanto do retângulo, que está em função aqui, multiplicando por 1,6, como é o lado do quadrado. Então, não faz sentido, gente. Então, a gente vai ficar com a solução x igual a 8, ok? E agora, sabendo x, qual é o perímetro do quadrado, ok? Porque na pergunta anterior, ó, qual a medida do lado do quadrado? Que é o x. Então, x é 8, a medida do lado do quadrado é 8. Na B, qual é o perímetro do quadrado e do retângulo? Perímetro é soma de todos os lados, gente. Então, nós vamos somar todos os lados, ó. Perímetro do quadrado. Então, é 8 por 8 por 8 por 8, soma os 4 números 8, ou multiplica, né? Vai dar 32 o perímetro do quadrado. E do retângulo? 1,6 vezes x é 8, ó. Mais 1,6x, mais 5, mais 5. Somando todos os lados, 35,6 é o perímetro do retângulo, tá bom? Veja como agora fica fácil de responder as perguntas. Qual é a área do retângulo e do quadrado? A área é base vezes a altura, gente. Então, a área do quadrado, 8 vezes 8, 64. A área do retângulo, base vezes a altura. Então, 5 vezes 12,8, porque 1,6x é 12,8, dá 64. Ele não tinha dito que era igual? Era, né? Eu apenas conferi e consegui o número. 64 é a área dessas figuras. Fácil? Ficou tranquilo? Bastante aplicação, né? Bastante conceito geométrico para a gente estar lembrando. E agora o 2. 2 assim. Pai e filho têm hoje 45 e 15 anos, respectivamente, né? Pai 45, filho 15. Há quantos anos, ou seja, lá atrás, há quanto tempo, né? Há quantos anos a idade do pai era igual ao quadrado da idade do filho? E agora, José, como que a gente faz?
Você começa, gente, pegando as informações que você não tem e chamando elas de alguma coisa. Dentro da matemática, a gente escolhe uma letra, certo? Então, tenta escrever em função de letra aí. Ele disse que há quantos anos, quer saber há quanto tempo atrás, a idade do pai era igual ao quadrado da idade do filho. Eu vou dar um tempinho para você rabiscar, mas rabisca, hein? Escreve aí, para ver a que conclusão que nós vamos chegar. A gente já volta para conversar. E agora? Ficou fácil, ficou difícil, está confuso? A gente precisa primeiro ter claro as informações que o exercício nos deu. Então, hoje, agora, today, papai tem 45 anos, filhinho tem 15. Ele quer saber há quanto tempo atrás a idade do pai era o quadrado da idade do filho.
Como que eu escrevo essas informações, gente? Então, olha lá, nós temos que organizar. Um problema como esse, que envolve um tempo decorrido, o tempo que passou lá atrás, o sinal de menos, gente, não significa uma diminuição, uma subtração, tá bom? E sim uma volta no tempo, ok? Então, o sinal de menos não é apenas uma retirada. A gente também pode entender ele assim. Vocês vão ver que em física o sinal de menos tem muitos significados, tá bom? Então, aqui o que que é? Aqui é uma volta no tempo. Então, vamos entender. Como assim, professora? Vamos transformar em sentença matemática. A idade do pai há X anos atrás. Ele quer saber há quantos anos, certo? Então, vamos chamar isso que ele quer saber de X. Ai, a gente gosta de X, né? Quiser chamar de T? Tempo, né? Então, há X anos atrás, quantos anos o pai tinha? É só pegar a idade do pai e diminuir essa quantidade de anos. Só que eu não sei, né, quantos anos é. Então, por isso que é X. Então, qual a idade do pai há tantos anos atrás? 45 menos essa quantidade de tempo que a gente chamou de X. E a idade do filho também ao mesmo tempo lá atrás. 15, que é a idade que ele tem hoje, menos X. X o que que é? É quantos anos lá atrás, ok? Faz sentido isso na tua cabeça? Hoje, pai tem 45, filho tem 15. Ele quer saber há quantos anos atrás? Era só diminuir, né? Não era só diminuir? Se eu perguntasse para você, há 5 anos atrás, qual era a idade deles? Você ia fazer 45 menos 5, 40. 15 menos 5, 10. Você ia me responder isso. Só que você tem esse tempo. Só que nesse caso eu não tenho. Mas a conta é a mesma. Eu pego a idade de hoje, menos o tempo que passou, e eu tenho a idade lá que eu quero no começo. Então, por isso que a gente está diminuindo esse tempo. O problema é esse tempo que eu não sei. Então, ele fica um X. Só que se eu vou tirar X anos do pai, é o mesmo tempo que eu tiro do filho. Deu para entender? Espero que sim, espero que sim. Vamos ver. Aí ele fala o seguinte, a idade do pai, lá tantos anos atrás, ou seja, com estas informações aqui, o que aconteceu com a idade deles? A idade do pai era igual ao quadrado da idade do filho. Então, nós escrevemos isso, ó. A idade do pai, certo? Há quantos anos atrás? Não sei, vou descobrir. 45 menos X anos atrás, a idade do pai é igual o quadrado da idade do filho. Então, a idade do filho, 15 menos X ao quadrado, ok? Eu acho que o mais difícil é definir a idade deles ao mesmo tempo atrás. Mas quando você não tem noção disso, transforme numa situação numérica, né? Como eu dei o exemplo, há 5 anos atrás, quantos anos eles teriam? Não importa o resultado, importa a conta que você faz para chegar nesse resultado. Você vai fazer 45 menos 5. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Só que eu não sei esse número, tá bom? É igual ao quadrado, beleza, está escrita a expressão matemática ali. Se eu organizar essa equação dos dois lados, o que nós temos? Ó, ele repetiu o primeiro membro, agora nós vamos para a parte da resolução, tá? E aqui eu tenho um quadrado, ó, diferença de 2 quadrados. Eu vou resolver esse negócio. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 15, 30, 30 vezes x, 30x, mais o quadrado do segundo, ok? Desenvolvido esse produto notável, eu vou trazer todo mundo para o primeiro membro, para juntar os termos semelhantes, tá bom? X ao quadrado só tem ele, então vai ficar ele. Esse menos x com esse menos 30 do outro lado, quando você junta eles, menos 29x. Ó, passa esse menos x para cá, mais x. Devo 30, tenho 1, pago 1, fico devendo 29, tá bom? E esse mais 45 passa para cá, menos. Então, vai ficar 225 menos 45, 180 igual a 0. Então, agora o que eu tenho aqui? Um trinômio. Como é que eu vou resolver esse negócio agora, gente? Vamos resolver por agrupamento. Olha como é que nós vamos fazer, gente. É uma mágica. Para isso, vamos procurar 2 números que multiplicados dão esse primeiro aqui, ó, esse termo central, e que somados dão esse termo central e que multiplicados dão esse último termo. Os números são menos 9 menos 20, né? 180, 9 vezes 20, 9 com menos 20, menos 29. E eu vou reescrever o menos 29 como isso. Como menos 9x, menos 20x. Eu abri aquilo lá, tá bom?
E agora por agrupamento, ó, coloco o x em evidência, sobra x menos 9. Nessa segunda parte, coloco menos 20 em evidência, sobra x. Esse menos, como eu coloquei esse mais, como eu coloquei esse menos em evidência, menos com menos dá mais, então aqui menos. 20 vezes 9, que dá 180. Então eu tenho x menos 9 como fator comum. Coloco ele em evidência de novo, vai ficar x menos 20 igual a zero. Ótimo, tem um produto dando zero. Então significa que ou a primeira parcela é zero ou a segunda. E é isso que a gente escreve, ó, primeira ou a segunda igual a zero. E resolvendo, o que que nós temos? Aqui passa menos 9 mais 9, aqui passa menos 20 mais 20. Então eu tenho dois números como solução dessa equação, 9 e 20, ok? Vamos substituir. A idade do pai é x anos, é 45 menos x, e a do filho é 15 menos x. Vamos trocar o x desses valores aí, tá bom? Um de cada vez. Então, se eu trocar o x por 9, a idade do pai é 36, a idade do filho é 6. Ou a idade do pai é o quadrado da idade do filho. E se eu trocar por 20, 45 menos 15 dá 30, aqui é 20, né, gente? 45 menos 20 dá 15, e 15 menos 20 dá menos 5. Uma pessoa pode ter menos 5 anos de idade? Não, né? Então, na verdade, a resposta x igual a 20, ela não nos ajuda, tá bom? Ela não é solução porque não faz sentido no nosso problema. Ela é solução daquela equação, mas aquela equação contextualizada nesse problema não é solução. Então, a nossa resposta vai ficar x igual a 9. Lembrando que o x era o tempo, lembra? Então, significa que há 9 anos atrás o pai tinha o dobro da idade do filho. Nesse caso, 36 e 6. Legal, né, gente? A ideia de sistematizar algo assim com o tempo. Uma boa dica para você aprender. Então, o que vimos hoje? Fatoração para resolver exercícios. Nós vimos o fator comum e por agrupamento. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, galerinha. Até mais!